O que você decidiu? Anote a sua avaliação. Agora vamos dizer qual é a nossa avaliação. Esta é a primeira criança. Observamos movimento de tiragem subcostal na cavidade torácica inferior, enquanto o resto do tórax e o abdômen se expandiam. Portanto, decidimos que a criança tem tiragem subcostal. Esta é a segunda criança. Observamos uma respiração normal. Ao inspirar, todo o tórax e o abdômen se expandiam. Portanto, decidimos que a criança não tem tiragem subcostal. Esta é a terceira criança. Observamos movimento de tiragem subcostal na cavidade torácica inferior, enquanto o resto do tórax e do abdômen se expandia. Portanto, decidimos que a criança tem tiragem subcostal. Esta é a quarta criança. Observamos movimento de tiragem subcostal na cavidade torácica inferior, enquanto o resto do tórax e o abdômen se expandiam. Portanto, decidimos que a criança tem tiragem subcostal. Esta é a quinta criança. Observamos uma respiração normal. Ao inspirar, toda a cavidade torácica e o abdômen se expandiam. Portanto, decidimos que a criança não tem tiragem subcostal. Esta é a sexta criança. Observamos movimento de tiragem subcostal na cavidade torácica inferior, enquanto o resto do tórax e o abdômen se expandiam. Portanto, decidimos que a criança tem tiragem subcostal. Esta é a sétima criança. Observamos apenas tiragem subcostal leve entre as costelas. Não notamos tiragem na cavidade torácica inferior. Portanto, decidimos que a criança não tem tiragem subcostal. Agora você aprenderá a avaliar e classificar um lactente de 1 semana a 2 meses de idade com possível infecção bacteriana. Os lactentes de 1 semana a 2 meses de idade
podem ficar doentes ou morrer muito rapidamente com uma infecção bacteriana. Podem ter apenas sinais não específicos de uma infecção, como, por exemplo, poucos movimentos, febre, baixa temperatura corpórea, batimento das asas do nariz ou respiração rápida. Examine todos os lactentes doentes de 1 semana a 2 meses de idade para verificar se têm os sinais de uma infecção bacteriana grave. Agora, demonstraremos para você como avaliar um lactente de 1 semana a 2 meses de idade para verificar se tem uma possível infecção bacteriana. Primeiro, pergunte à mãe. O lactente apresentou convulsões? Certifique-se de que a criança está tranquila e depois, conte as respirações durante 1 minuto. Faça-o do mesmo modo que faria com uma criança maior. Nos lactentes de 1 semana a 2 meses de idade, o limite para a respiração rápida é mais alto do que para as crianças maiores. Um lactente de 1 semana a 2 meses de idade tem respiração rápida se você conta 60 respirações por minuto ou mais. Geralmente, a respiração dos lactentes de 1 semana a 2 meses de idade é irregular. Às vezes, o lactente para de respirar por uns poucos segundos, para depois ter um período de respiração rápida. Portanto, se você conta 60 respirações ou mais, repita a contagem para comprovar se a criança continua respirando rápido. Apenas quando contar 60 respirações ou mais pela segunda vez, poderá considerar respiração rápida para o lactente de 1 semana a 2 meses de idade. Depois verifique se a criança tem uma tiragem subcostal grave. É normal observar uma tiragem subcostal leve nas crianças de 1 semana a 2 meses de idade, dado que a parede torácica é macia. Não se trata de um sinal de doença dos lactentes. Este lactente tem tiragem subcostal leve. Entretanto, tiragem subcostal grave é um sinal de doença. A tiragem subcostal grave é um movimento muito profundo e fácil de ser identificado. Este lactente tem tiragem subcostal grave. Agora, vamos avaliar este lactente para verificar se tem respiração rápida e tiragem subcostal. Conte as vezes que Alberto respira por minuto. Procure uma área do abdômen para observar. Prepare-se para começar a contar. Comece a contar agora. Pare de contar. Quantas respirações por minuto você contou? Nós contamos 70 respirações por minuto. Como Alberto tem menos de 2 meses de idade e contou-se 60 respirações por minuto ou mais, você repetiria a contagem para verificar se o número de respirações rápidas se mantém. Caso na segunda contagem Alberto tenha de novo 60 respirações por minuto ou mais, ele tem respiração rápida. Agora, verifique se ele tem tiragem subcostal.